Sinceramente, tá ficando insustentável. O São Paulo não pode entrar em campo todo jogo sabendo que além do adversário, vai ter que encarar a canetada do apito. Já virou rotina. Qualquer jogada polêmica vai contra a gente. O VAR some, o juiz se faz de cego, e a gente fica de mãos atadas. É revoltante ver esse roteiro se repetir semana após semana. E o pior, ninguém dá uma resposta. Ninguém assume o erro. Parece que o tricolor virou alvo fácil. O clássico com Corinthians foi só mais uma peça nesse quebra-cabeça sujo que virou o futebol brasileiro. Aquele empurrão no Lucas. Escancarado. Qualquer um com 2 olhos percebe que foi falta. Mas a arbitragem decidiu ignorar. E o VAR fingiu que não viu. A sensação é de que tem um complô silencioso contra o nosso time. A gente assiste, grita, se desespera, e nada muda. É como se o São Paulo não tivesse peso nenhum dentro da competição. Agora vieram liberar o bendito áudio do VAR. Grande coisa. Como se fosse um presente, um mimo. Mas na real, o que fizeram foi confirmar a lambança. Os caras ali, conversando como se estivessem escolhendo o sabor de pizza, enquanto o jogo tava pegando fogo. Você viu isso? Não, parece que não foi nada. Que isso, meu irmão? Isso aqui é futebol profissional, não é pelada de fim de semana. O São Paulo merece muito mais seriedade. E não foi só esse episódio. A gente coleciona erro atrás de erro. Contra o Atlético, contra o Fortaleza, contra o Botafogo. Sempre tem um porém, sempre tem um lance duvidoso, mas que, no fim, cai no nosso colo. Toda vez. Não é coincidência. É padrão. E o que fazem? Seguem como se tudo estivesse certo. A gente tenta confiar no sistema, mas o sistema pisa na gente a cada rodada. A CBF age como se nada tivesse acontecido. Solta o áudio, faz aquela carinha de paisagem e pronto. Mas e o responsável? E o árbitro que fez vista grossa? Vai apitar de novo na próxima rodada, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o São Paulo vai perdendo ponto importante. Vai caindo na tabela. Vai sendo prejudicado. Isso muda campeonato. Isso altera o destino de um time inteiro. Mas ninguém liga. O torcedor não é idiota. A gente enxerga. A gente sente. Quando é outro clube, vira crise nacional. Manchete em todos os jornais. Protesto. Gritaria. Mas quando é com a gente, tudo é lance interpretativo. Tudo é erro humano. Engraçado, né? Pro São Paulo, nunca tem justiça. Sempre tem desculpa. E isso, cara, cansa. Dói. Dá nojo. Porque a gente ama esse clube. E não aguenta mais ver ele ser pisado. Não dá para tratar isso como acidente. Não é um deslize. É interferência direta. É manipulação de resultado, com ou sem intenção. O VAR não serve para nada se é usado dessa forma. Tá virando instrumento de confusão. Em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de corrigir, esconde. Tá tudo errado. E o silêncio da organização só piora as coisas. Deixa claro que não vai mudar. Que vai acontecer de novo. A diretoria do São Paulo precisa dar um basta. Chega de abaixar a cabeça. Chega de parecer um clube pequeno. É hora de se impor. De ir até a CBF e cobrar. De chamar entrevista, gritar, expor tudo. Ficar quieto só fortalece esse sistema podre. Outros clubes batem de frente e são ouvidos. Porque o São Paulo tem que ser sempre o obediente. O submisso? Já deu. É hora de virar a mesa. E o mais absurdo é que os prejuízos não são só dentro de campo. Eles afetam o vestiário, a moral do elenco, a confiança do treinador. Quando o time percebe que o apito tá contra, perde a cabeça. Desanima. Isso atrapalha planejamento, quebra estratégia. O emocional vai pro ralo. Como competir desse jeito? Como disputar pontos se a regra do jogo muda contra você? A torcida tá perdendo a paciência. Já não aguenta mais ver o time batalhar e ser sabotado. A gente apoia, lota estádio, compra camisa, vive o clube. E em troca, recebe esse descaso. Esse desrespeito. O São Paulo virou saco de pancada da arbitragem brasileira. E isso não pode continuar. Tem que ter limite. Tem que ter vergonha na cara. E aí, o que dizem? Que faz parte. Que errar é humano. Mas errar sempre contra o mesmo lado. Isso não é humano, é desonesto. É uma vergonha.
E a transparência que prometeram. E o tal VAR moderno. Tudo conversa fiada. O torcedor não acredita mais. Tá vacinado. E, infelizmente, tá começando a se afastar. Tá largando o futebol. Porque desse jeito, não dá. Não dá mais para viver de ilusão. O São Paulo precisa ser respeitado. Precisa ser tratado com igualdade. O campo precisa ser justo. A bola precisa rolar do mesmo jeito para os dois lados. Do contrário, o campeonato vira farsa. Vira teatro. E quem perde somos nós, apaixonados pelo clube, enganados rodada após rodada. O pior é ver que ninguém no comando sente vergonha. Nem fingem. Nem se preocupam em esconder a manipulação. Escancaram. Soltam áudio como se fosse suficiente. Tá aí, se virem. Mas e a consequência? E a correção? Nada. Tudo segue igual. Até quando? Até quando São Paulo vai ter que perder calado? Se ninguém bater de frente agora, essa história vai continuar. Próximo jogo, novo erro. Novo prejuízo. Nova indignação. E nenhum culpado. É assim que funciona. E o São Paulo, um dos maiores clubes do país, sendo tratado como coadjuvante. Isso não é só injusto. Isso é criminoso. E precisa acabar. Esse é o momento. A diretoria, a torcida, o clube inteiro precisa se unir. Precisa cobrar, pressionar, denunciar. Não dá mais para aceitar ser vítima do sistema. O São Paulo é gigante. Tem camisa. Tem história. E merece respeito. Chega de ser passado para trás. É hora de reagir. Antes que seja tarde. Há nomes que transcendem o tempo, que se tornam parte da história de um clube mesmo sem vestir sua camisa. E quando Romário, o eterno baixinho, fala algo sobre o São Paulo, o mundo do futebol para ouvir. O rumor que ganhou força nesta semana é justamente esse. Romário teria mandado um recado direto ao tricolor do Morumbi, elogiando a grandeza do clube e deixando no ar um tom de provocação e admiração que movimentou as redes e os bastidores. A notícia correu como um incêndio em um campo seco. Em grupos de WhatsApp, fóruns de torcedores e perfis esportivos, a frase atribuída ao ídolo do Tetra rapidamente ganhou proporções gigantescas. O São Paulo é time de camisa pesada, que sempre respeitei. É o tipo de clube que inspira qualquer jogador, teria dito Romário em uma entrevista informal. Para o torcedor são paulino, ouvir isso de um dos maiores atacantes da história é motivo de orgulho e reflexão. Romário nunca jogou no tricolor, mas o reconhecimento vindo de um craque que fez história no futebol brasileiro soa quase como um selo de respeito. Hernan Crespo, o atual técnico do São Paulo, foi questionado sobre o suposto recado e respondeu com elegância. Romário é um símbolo do futebol mundial. Se ele fala bem do São Paulo, é porque reconhece o trabalho, a história e o peso dessa camisa. Isso é motivo de satisfação para todos nós. Nos bastidores, alguns jornalistas afirmam que o comentário de Romário teria sido mais do que uma simples gentileza. Haveria, segundo rumores, uma segunda intenção, uma crítica velada a clubes que, nos últimos anos, perderam o brilho e a identidade. Romário é conhecido por falar o que pensa, sem filtros. E quando o assunto é futebol brasileiro, ele costuma ser direto. Por isso, muitos interpretaram o recado como um elogio ao São Paulo, mas também como uma provocação a rivais que, na visão do baixinho, vivem de marketing e não de história. Nas redes sociais, o torcedor tricolor fez festa. Comentários exaltando o reconhecimento do ídolo se multiplicaram. Até o Romário sabe que o São Paulo é diferente, escreveu um internauta. O baixinho sabe o que é grandeza, respondeu outro. O momento do São Paulo também contribui para o barulho em torno da fala. Sob o comando de Crespo, o time vem tentando resgatar a identidade vencedora que o consagrou nas décadas anteriores. O técnico argentino aposta em um elenco mesclado, com jovens promessas e nomes experientes, tentando equilibrar intensidade e inteligência tática. E se há algo que Crespo entende bem, é o peso da palavra respeito. O ex-camisa 9 da Argentina sabe o que significa carregar o fardo de um gigante. Assim como Romário, ele viveu a pressão de ser ídolo e de manter a chama da vitória acesa. Enquanto o rumor ganhava corpo, jornalistas e comentaristas começaram a discutir o impacto simbólico de um elogio como esse. Não é apenas uma frase, é um gesto de reconhecimento. É um campeão do mundo destacando outro campeão do mundo. O São Paulo, afinal, é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores e dono de uma das histórias mais ricas do futebol. E ouvir um craque como Romário reconhecer isso faz o torcedor lembrar por que se apaixonou por esse clube.
A lembrança dos tempos dourados, das conquistas sob Tele Santana, da magia de Raí, da frieza de Rogério Ceni, voltou a aquecer o coração tricolor. Era como se, em uma simples fala, Romário tivesse reavivado o orgulho de toda uma geração. Alguns torcedores mais saudosistas chegaram a imaginar o que teria sido se Romário tivesse, um dia, vestido o manto tricolor. Um ataque com ele e França, ou ele e Luiz Fabiano, é o tipo de fantasia que mexe com a imaginação de qualquer São Paulino. Mas o rumor também levantou debates. Houve quem interpretasse a fala como uma indireta a outros clubes do eixo Rio-São Paulo, especialmente os que vivem mais de mídia do que de conquistas recentes. Romário sempre foi autêntico. Se ele disse que respeita o São Paulo, é porque vê nele o que muitos deixaram de ter: identidade, história e títulos, comentou um ex-jogador em um programa esportivo. Enquanto isso, o elenco do São Paulo segue focado em campo. Crespo, com sua postura calma e analítica, tenta blindar o grupo das especulações e manter o time concentrado nos desafios do calendário. A torcida, porém, não deixa o assunto morrer. Cada vez que o nome de Romário é citado, as redes voltam a borbulhar. O baixinho sabe o que fala, postou um torcedor. O São Paulo é respeito mundial, completou outro. O mais curioso é que Romário tem uma relação histórica de rivalidade com o São Paulo. Nos anos 1990, enfrentou o tricolor em partidas memoráveis, muitas vezes em finais eletrizantes. E, mesmo assim, sempre demonstrou respeito pelo clube. Aquele São Paulo de Tele Santana, com Raí, Miller, Palhinha e Cafu, marcou uma era, inclusive na carreira do próprio Romário, que viu no tricolor um adversário à altura. Por isso, quando o baixinho fala, o torcedor ouve com atenção. Não é qualquer um que elogia o São Paulo. É um dos maiores artilheiros da história mundial, reconhecendo a grandeza de um clube que também marcou gerações. Alguns jornalistas mais próximos ao ídolo afirmam que o recado de Romário veio após uma conversa sobre o momento atual do futebol brasileiro. O ex-jogador teria dito que o país precisa de clubes que voltem a dar exemplo de gestão, profissionalismo e respeito à própria história, e que o São Paulo está entre esses. Essa fala, ainda que breve, soou como música para os ouvidos tricolores. No momento em que o futebol se tornou cada vez mais negócio, ouvir um ex-craque falar em paixão e tradição é como respirar ar puro. E isso combina com o discurso de Crespo, que tem insistido na ideia de resgatar o espírito vencedor do São Paulo. Aqui, o que vale é a camisa, o suor e a vontade de vencer. O São Paulo precisa ser temido de novo, disse o técnico em recente entrevista. Se há algo que o argentino e o brasileiro têm em comum, é a paixão pelo futebol de verdade, aquele que é jogado com coração, com raça e com respeito à história. Nos bastidores, alguns dirigentes do São Paulo teriam recebido a fala de Romário com entusiasmo. Quando um ídolo fala bem de você, é porque estamos no caminho certo, teria comentado um deles. Outros veem a situação como uma oportunidade de aproximar ainda mais o clube de figuras históricas do futebol. Há quem defenda até a ideia de convidar Romário para um evento no Morumbi, como símbolo de respeito mútuo. Afinal, o futebol é feito de rivalidade, mas também de reconhecimento. E se há algo que une todos os amantes do esporte, é a admiração pelos grandes. A imagem de Romário mandando um recado ao São Paulo se espalhou por todo o país. Foi tema de programas esportivos, rodas de bar, mesas redondas e podcasts. Romário tem moral para falar de qualquer clube. E se ele elogia o São Paulo, é porque sabe o que é grandeza, comentou um ex-comentarista da ESPN. Enquanto isso, o torcedor tricolor se enche de orgulho. O clube pode estar em fase de reconstrução, mas o respeito permanece intacto. E quando um ídolo como Romário reconhece isso, é como se o São Paulo recebesse um troféu invisível, o da admiração. O rumor continua ecoando nas arquibancadas virtuais. Há quem diga que o baixinho ainda vai visitar o CT da Barra Funda. Outros acham improvável. Mas o fato é que o nome de Romário e o do São Paulo voltaram a se cruzar, e isso já basta para gerar emoção. Romário sabe o que é ser campeão. Ele reconhece quem tem alma de campeão, escreveu um torcedor em um fórum. O São Paulo, de sua parte, segue em frente, com Crespo no comando e o apoio de milhões de torcedores que acreditam no renascimento do clube. E, no fundo, talvez o recado de Romário tenha vindo na hora certa, como um lembrete de que a história não se apaga, que o respeito não se compra e que o São Paulo continua sendo um dos pilares do futebol brasileiro. O baixinho pode não vestir o manto tricolor, mas suas palavras vestiram o clube de orgulho. E para o torcedor são paulino, isso vale tanto quanto um gol decisivo no Morumbi lotado. Enquanto o rumor cresce, o São Paulo responde da melhor forma possível, com trabalho, com fé e com a certeza de que a grandeza não se mede por momento, mas por legado. E é exatamente esse legado que faz Romário,
e qualquer amante do futebol, reconhecer que o tricolor paulista é eterno. O recado pode ter sido breve, mas o impacto foi profundo. O São Paulo agradece, o torcedor vibra, e o futebol, mais uma vez, mostra que as palavras de um craque têm poder de reacender paixões. Porque quando Romário fala, o Brasil ouve. E quando São Paulo é elogiado, o futebol inteiro se lembra porque esse clube é sinônimo de respeito, história e glória. No fim das contas, o que fica é isso: a grandeza se reconhece entre gigantes. E nesse diálogo silencioso entre o baixinho e o tricolor, o futebol brasileiro reencontra um pouco da sua alma. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.